Quantos dragões veremos em Um Cavaleiro dos Sete Reinos, a nova série da HBO do mundo de Game of Thrones? Quem são os personagens principais e em qual período a história se passa? Vem que eu te conto as 5 coisas que você precisa saber sem spoiler antes da estreia da série do mundo de Game of Thrones na HBO. Fala galera, eu sou o Rodrigo e esse é o Plantão Nerdico, seu plantão de notícias nerds da internet. E tá bem próximo de estrear O Cavaleiro dos Sete Reinos, a nova série do mundo criado por George R. R. Martin, que vai chegar na HBO no dia 18 de janeiro. E hoje eu trago aqui as 5 coisas mais importantes que você precisa saber, claro que tudo sem spoiler, para ficar bem preparado para começar a curtir essa série. Então já deixa seu like e me segue para não perder nada sobre essa e outras séries da cultura nerd, e também não esquece de acionar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do nosso plantão. Eu começo falando que essa série é baseada nesse livro aqui, ó, O Cavaleiro dos Sete Reinos, escrito pelo George R. R. Martin. São 3 contos que tem aqui nesse livro, e ele escreveu esses contos em períodos diferentes. Por exemplo, o primeiro conto, que se chama O Cavaleiro Andante, que começa a narrar ali as aventuras do Dunk e do Egg, esse encontro entre esses dois personagens, ele foi escrito pelo Martin em 1998. O segundo conto, que se chama A Espada Juramentada, foi escrito em 2003. E o terceiro conto, que é o último, foi escrito em 2010 e se chama O Cavaleiro Misterioso. Então a primeira temporada da série vai narrar os acontecimentos do primeiro conto ali, mostrando o encontro entre o Dunk e o Egg em O Cavaleiro Andante. Algo que é importante destacar é que essa série vai ser mais curta se comparada às outras séries do mundo de Game of Thrones. Por exemplo, O Cavaleiro dos Sete Reinos só vão ter 6 episódios na primeira temporada e cada episódio vai durar ali cerca de 30 a 40 minutos. Lembrando que ela já foi renovada para a segunda temporada e provavelmente também vai ter a terceira para encerrar a série. Outra coisa que você precisa saber é onde a série, a história da série se encaixa ali naquele mundo criado pelo George R. R. Martin, já que estamos falando de um período que ainda não foi mostrado em nenhuma das outras séries, nem em House of the Dragon e também nem em Game of Thrones, pois em O Cavaleiro dos Sete Reinos a gente vai ser levado para o ano 200, mais ou menos ali, durante o reinado do Daeron II, que era conhecido como Rei Bom. A série vai narrar acontecimentos que se passam ali 200 anos depois da chegada de Aegon, o Conquistador, em Westeros, cerca de 80 anos depois do que ficou conhecido ali como a Dança dos Dragões, a Guerra Civil Targaryen, né, que está sendo mostrada agora em House of the Dragon, ali colocando os verdes contra os negros, e cerca de 100 anos antes da primeira temporada de Game of Thrones. Então é ali entre os anos 200 que está se passando a série e tudo o que está acontecendo ali entre o Dunk e o Egg. Falando agora dos personagens principais dessa série, a gente tem 2 protagonistas, que são Sir Duncan, o Alto, mas também conhecido como Dunk, e Egg, o seu escudeiro. Começando por Dunk, ele é um jovem nascido na Baixada das Pulgas, ali em Porto Real, aquele lugar onde a miséria impera, e ele acaba sendo adotado para ser escudeiro do Sir Arlan de Centarbor, um cavaleiro andante, ou seja, um homem que não serve fixamente a nenhuma casa ou a nenhuma família ali em Westeros. E ele fica ali andando pelo continente em busca de torneios e também em busca de ser contratado para guerras. Só que como ele já tinha uma idade avançada, ele acaba pegando uma gripe muito forte e logo no início da primeira temporada, no início do primeiro conto, ele morre. E aí Dunk fica sozinho ali com os 3 cavalos de Sir Arlan, que são Castanha, Passo Manso e Trovão. E antes de Sir Arlan morrer, ele acaba transformando Dunk num cavaleiro. E aí, a partir de agora, Dunk se torna Sir Duncan o Alto, um cavaleiro, que começa a querer participar de torneios de cavaleiros para poder se manter ali, né? Para poder comprar o prato de comida para poder se alimentar diariamente. Do outro lado, a gente tem Egg, um menino que foi encontrado por Dunk ali numa estalagem, no caminho para um torneio. Ele acaba nesse primeiro encontro entre os dois cuidando dos cavalos de Dunk enquanto ele ia se alimentar ali na estalagem. Mas aí, de uma maneira meio forçada, o Dunk acaba contratando o Egg para ser o seu escudeiro, pois percebeu que o menino sabia muito sobre cavalos, sabia muito sobre os torneios de cavaleiros e poderia ajudar muito Dunk nisso. Só que tem uma questão crucial para a relação entre os dois, é que Egg esconde um segredo que pode mudar tudo ali. E claro que eu não vou te contar,
acreditar, você tem que ver a série. E para fechar, será que a gente vai ter dragão nessa série? E a resposta é bem simples, não. Como eu falei, a série se passa depois da Dança dos Dragões, que é a Guerra Civil Targaryen. E nessa guerra, muitos dragões ali de Westeros acabam morrendo. Por isso a série vai se passar ali meio século depois da morte do último dragão, que era uma fêmea que ainda não tinha nome, nasceu toda deformada e acabou morrendo. Por isso, por mais que essa série não tenha dragão, a memória da existência desses seres ali em Westeros ainda está muito viva na mente de muitas pessoas que viram todo aquele show de guerra que aconteceu ali na Dança dos Dragões. E aí lembrando que eles vão ficar todos esses anos aí sem ver nenhum dragão ali em Westeros, que só vão voltar com a Daenerys 100 anos depois ali com os seus 3 dragões. Então a resposta mais uma vez é não, não teremos dragões em Um Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu tô muito animado para voltar para esse mundo de Game of Thrones que para mim é top 3 séries da minha vida. Então já deixa aqui nos comentários quais são as suas expectativas para O Cavaleiro dos Sete Reinos, que estreia agora dia 18 de janeiro na HBO e que vai ter uma cobertura completa aqui do nosso plantão. Então espero que sigam acompanhando aí o Plantão Nerdico e até o próximo vídeo.